Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Parte de eletrônica digital, nós temos que falar sobre bases numéricas. É um assunto que a gente já conhece em partes, algumas coisas a gente já vai fazer relação com aquilo que a gente já conhece e outras coisas vão ser novidade. Tá? Tem alguns pontos que a gente vai ver como novidade, a gente vai aprender, né, o que tem de novo, né, nessas bases numéricas que a gente vai conhecer a partir de agora e como é que a gente vai fazer a relação de uma com outra. Então, vamos lá. Existem algumas bases numéricas o que é uma base numérica? Nada mais é do que um conjunto de símbolos, né, a gente conhece por algarismos, que a gente utiliza para expressar valores, para expressar quantidades. A gente já está tão acostumado a usar isso no nosso dia a dia, que a gente esquece que a nossa base é a decimal. E a base decimal, ela tem esse nome porque ela tem 10 símbolos diferentes. A gente conhece esses símbolos pelo nome de cada algarismo. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, do 0 até o 9, nós temos 10 símbolos diferentes. Cada símbolo expressa uma quantidade, do 0 até o 9. Depois do 10, a gente já está pegando dois símbolos que a gente já viu, que é o 0 e o 1, e está juntando eles. A gente está começando a fazer associações com eles. Então a gente vai fazer o 10, a gente vai fazer a associação do 1 com o 0, o 11 do 1 com o 1, o 12 do 1 com o 2, e assim vai. Até o 1 com o 9, que é o 19, passa para o 20. Isso aí já é costume nosso, se a gente tiver que contar aqui de 1 até 500, a gente faz sem muito problema. O interessante é que quando a gente pega qualquer outra base numérica, a gente usa a mesma lógica, a gente usa a mesma sequência. Por exemplo, se eu tivesse uma base numérica que ao invés de 10 algarismos, tivesse só 2. Então eu só tenho dois símbolos, o 0 e o 1. Não existe aquele símbolo que a gente desenha, que a gente escreve o número 2, o número 3, o número 4, não existe. Só existe o 0 e o 1. O que a gente ia ter que fazer? A gente tinha que expressar todos os valores, todas as quantidades que a gente quer. Se eu quero expressar o número 11, né, eu quero expressar 11 unidades de alguma coisa, eu vou expressar essas 11 unidades, né, usando só o 0 e o 1. Eu só tenho esses dois valores agora, só tenho esses dois algarismos. Como é que eu vou fazer isso? Na base decimal a gente usava todos os algarismos, e aí depois a gente começava a repetir. A gente associava o 1 com o 0, o 1 com o 1, 1 com o 2, que era o 10, 11, 12, 13, até o 1 com o último algarismo, que era o 9. E aí, repete a sequência. Pega o próximo algarismo, que é o 2. Ele com o 0, ele com o 1, ele com o 2, até o que a gente conhece por 29. Pega o outro algarismo, que é o 3. 3 com o 0, 3 com... e por aí vai. Tá? Então, a lógica é sempre essa. É pegar o próximo algarismo e associar com todos. Se eu tenho uma base que só tem dois algarismos, o 0 e o 1, eu vou usar a mesma lógica. Eu vou ter que fazer da mesma forma. Então eu copio todos, 0 e 1, acabou, só tem dois. Pego o próximo algarismo, que é o 1, e associo com todos. Todos os dois que eu tenho agora. Então fica 1 seguido do 0 e 1 seguido do 1. Acabou, o que eu faço? Eu pego o próximo algarismo. Mas qual que é o próximo na sequência? É o 1 e o 0? Eu pego 1 e 0, sigo do 0, 1 e 0, sigo do 1. Olha na tabela como é que fica. O nosso 0 decimal, na nossa base decimal, ele equivale ao 0 nesse sistema de dois algarismos, que a gente chama de sistema binário. O sistema binário só tem dois algarismos, 0 e 1. O nosso 1 também equivale com 1. Agora, a partir do 2, no sistema decimal, eu tenho um algarismo específico próprio para o número 2. Tá? O símbolo dele aqui, a gente conhece. No binário não tem esse algarismo. Então eu tenho que começar a fazer essa associação. Eu vou pegar o 1 e associar com o 0. No sistema binário, como não existe esse algarismo do 2, toda vez que eu quiser representar o valor 2, a quantidade 2, toda vez que eu quiser escrever o número 2, eu tenho que escrever como 1, 0. E o 3? O 3 eu sigo na mesma sequência. Eu associei o 1
com o 0, que era o primeiro algarismo, vou associar o 1 com o segundo algarismo, que é o 1. Então fica o 11, mas o 11 é para o nosso sistema decimal. No binário não existe 11, existe 1, 1. A sequência de 1 com 1 equivale ao nosso número 3 em decimal. E se eu quiser escrever o número 4, no decimal também eu tenho um algarismo próprio para isso. No binário não. No binário eu tenho que pegar o próximo, já usei o 0, o 1. Qual que é o próximo que eu vou pegar? 1, 0. Eu vou associar o conjunto 1, 0 com o 0 e o conjunto 1, 0 com o 1. Então, o 4 vai ficar 1, 0, 0. Toda vez que eu quiser expressar 4 em binário, eu vou expressar como 1, 0, 0. O 5 eu vou expressar como 1, 0, 1. Acabaram as possibilidades. Se eu quiser expressar o 6, eu tenho que fazer o quê? Pegar o próximo conjunto, depois do 1, 0 vinha quem? 1, 1. 1, 1 com o 0, 1, 1 com o 1. Então, o 6 fica 1, 1, 0. E essa sequência eu posso seguir indefinidamente. Eu posso contar até 500 em decimal e fazer o equivalente em binário, 500 também. A diferença é que sempre em binário eu vou ter mais algarismos. Vocês percebem aqui que para representar o número 9, 10, eu já uso 4 algarismos binário. Sempre vai ser 0 ou 1, mas eu já estou usando 4. E aqui 10, 11 eu uso 2 algarismos só em decimal. Tá bom? Lá na coluna da direita, eu tenho um outro sistema chamado hexadecimal. O hexadecimal, ele é um sistema que ele tem equivalentes aos nossos algarismos do sistema decimal, do 0 até o 9, e ele ainda tem mais 6 algarismos próprios do sistema hexa, que é o quê? Em vez de escrever 10, que a gente escreve no decimal já com 2 algarismos, no hexadecimal eu tenho uma letra A. Então, no sistema hexa, toda vez que tiver A, equivale ao nosso 10. Toda vez que eu quiser escrever 11, equivale ao B. Eu uso a letra B para representar 11 no nosso sistema. A gente tem ideia, se eu falar 11 carros, 11 cadeiras, vocês têm uma ideia de quanto que representa essa quantidade, essas 11 cadeiras, esses 11 carros. Agora, se eu estiver trabalhando com um sistema hexadecimal, eu não posso digitar 11, eu tenho que digitar a letra B. O sistema só vai entender essa quantidade se eu digitar o B. E assim vai, o 12 para o C, 13 D, 14 E e 15 F. Depois segue a mesma sequência, ele começa a fazer 1 com o 0, 1 com ele mesmo, 1 com o 2, 1 com o 3 e por aí vai. Até chegar no 1,9, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Ele também vai seguir a mesma lógica. Nessa aula em especial, nós vamos atentar para o sistema binário e decimal e a relação entre eles. Vamos lá, se eu tiver o número 135 no sistema decimal, na base decimal, o que significa isso? Bom, a gente aprendeu lá na escola, no ensino fundamental, que aquele 135, 1 não vale 1, vale 100. Aquele 1, ele representa uma centena. O 3 não vale 3, vale 30. Ele representa 3 dezenas. E o 5 vale 5 mesmo, ali são 5 unidades. Então a gente pode representar assim, 135, 1 vezes 10 ao quadrado, quer dizer, uma centena. Como é o sistema decimal, eu vou usar a base 10. E aí eu vou colocar sempre uma potência nesse 10. Então vai ficar 1 vezes 10 ao quadrado, mais as 3 dezenas, 3 vezes 10 elevado a 1, mais as 5 unidades, 5 vezes 10 elevado a 0. Tem que lembrar o seguinte, qualquer número elevado a 0 vale 1, não vale 0. Então 10 elevado a 0 ali vale 1. Aquilo ali vai ficar 5 vezes 1. 10 elevado a 0 não é 0, 10 elevado a 0 é 1. Então vai ficar 1 vezes 10 ao quadrado é 1 vezes 100. 3 vezes 10 elevado a 1 é 3 vezes 10. E 5 vezes 10 elevado a 0 é 5 vezes 1. Quando a gente faz essa soma, dá 100 mais 30 mais 5, que dá o 135. Então a gente consegue estratificar, a gente consegue detalhar um número decimal com base nisso aí. E se fosse um número binário?
Eu quero saber equivalente decimal a esse número aqui binário, ó, 1011. Eu vou fazer a mesma coisa. A base em cima era 10, eu usava 10 elevado a algum número. A base embaixo é 2, é binário. Eu vou usar 2 elevado a algum número. Bom, eu sei que o primeiro número da direita vai ser 2 elevado a 0. Então, o primeiro da direita ali, qual que é? Não é 1? Vai ser 1 vezes 2 elevado a 0. O próximo vai ser o número vezes 2 elevado a 1. Então tá ali, 1 vezes 2 elevado a 1. O terceiro aqui, da direita para a esquerda, é o 0. 0 vezes 2 ao quadrado, elevado a 2. E o último, 1 vezes 2 elevado a 3. Aí a gente faz a conta. Ali no cantinho, 1 vezes 2 elevado a 0 é 1 vezes 1. Caminhando aqui para a esquerda, 1 vezes 2 elevado a 1 é 1 vezes 2. 0 vezes 2 ao quadrado é 0 vezes 4, vai dar 0. E 1 vezes 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E eu somo todo mundo. Então deu 8 mais 0 mais 2 mais 1. 8 mais 0, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 1, 11. Esse número binário equivale ao 11 em decimal. Ah, mas esse estava na tabela, é fácil. Mas se fosse um número com 10 algarismos, a gente não vai fazer a tabela binária até chegar naquele número para poder certificar. Então a gente consegue com essa conta fazer essa transposição, fazer essa conversão de uma base para outra. Então eu tenho uma regra, eu tenho um método de estratificar o número aqui decimal pela base dele e eu estou aplicando a mesma regra para o número binário. Tá? Agora, se eu tivesse que fazer uma comparação, se eu tivesse que fazer uma equivalência, eu poderia colocar uma tabela onde eu tenho o valor decimal e o valor na base 2, o valor na base binária. Então, olha lá, na base 2, aqui a linha do meio, o 2 elevado a 0. Bom, qualquer número elevado a 0 a gente falou que vale 1, então tá lá. Vamos continuar sempre na base 2. 2 elevado a 1, quanto que vale? É só o 2 mesmo, vale 2. 2 elevado a 2, 2 vezes 2, vale 4. Continuando aqui para a esquerda, 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Dá 32. E assim vai. Colocamos até 2 elevado a 9 aqui, que dá 512. Aonde a gente vai usar essa tabelinha? Se eu tiver o seguinte exemplo, ó, como que fica o número 12 expresso em binário? A gente viu que, se a gente tiver um número binário e quiser saber o valor dele em decimal, a gente vai usar aquela regra da base. Vai fazer o número vezes 2 elevado a 0, número vezes 2 elevado a 1, o número vezes 2 ao quadrado. Agora, se for o contrário, se eu tiver um número em decimal, eu tenho o número 12. Como é que eu escrevo 12 em binário? Eu só posso usar zeros e uns. Como é que eu vou escrever esse número 12? Que sequência de zeros e de uns vai ficar? Então eu posso fazer o seguinte, olhando essa tabela aqui, um jeito prático da gente fazer é, a gente vai olhar na coluna do valor decimal, qual é o primeiro valor menor ou igual a 12. Então eu tenho aqui 512, 256, 128, 64, 32, todos são maiores que 12, eu não vou usar. O primeiro número menor que 12 é o 8. Então no 8 eu vou colocar 1 embaixo dele. Eu vou colocar um 1 ali embaixo do 8. Então, imagina assim, de 12 unidades você já tem 8. Qual o próximo número ali? É o 4? Se eu fizer 8 mais 4, não deu 12? Chegou no número que você queria? Então, você coloca 1 embaixo do 4, o 2 e 1 você completa com 0. Ó, tudo isso aqui é 0 à esquerda. 0 à esquerda a gente pode tirar do número, a gente pode desconsiderar. Que número que sobrou ali? Os 4 últimos algarismos do binário, da base 2. 1, 1, 0, 0. Então esse 1, 1, 0, 0, ele é o número binário equivalente ao 12 em decimal. Agora, e se fosse o número, vamos fazer o contrário. Eu tenho o número 1, 1, 1, são 3 algarismos 1, 0, 0, 0, 1. Então são 7 algarismos.
Isso é um número binário. Como é que fica ele em decimal? Para eu fazer essa conversão, ao contrário. Eu também posso usar a tabela. Eu vou preencher a tabela da direita para a esquerda, sempre, com o número exatamente naquela sequência. Primeiro algarismo da direita na primeira casa ali. Então, 1 embaixo do 1, o 0 embaixo do 2, o 0 embaixo do 4, o 0 embaixo do 8. Tem mais 3 algarismos 1 embaixo do 16, 1 embaixo do 32 e 1 embaixo do 64. O que significa isso aqui? É uma forma simplificada de fazer aquela regrinha que a gente fez no início da aula. O primeiro 1 ali, na verdade, ele é o quê? É 1 vezes 2 elevado a 0. O segundo ali é 0 vezes 2 elevado a 1. O terceiro é 0 vezes 2 elevado a 2. Só que sempre que for 0, a gente sabe que vai dar 0. Pode ser 0 vezes 2 elevado a qualquer número. Está multiplicando por 0, vai dar 0. Então, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar 1 vezes 2 elevado a 0, é 0 vezes 2 elevado a 1, 0 vezes 2 ao quadrado e 0 vezes 2 ao cubo. Eu tenho 1 vezes 2 à quarta, 1 vezes 2 à quinta e 1 vezes 2 à sexta. É o equivalente a eu somar 64 mais 32 mais 16 mais 1. Eu somando todos esses valores, 64 com 32 vai dar 96. 96 mais 16 vai dar 102, 112, mais 1, 113. 113 é o número decimal equivalente àquele ali em binário. Se eu tiver que pensar assim, a que número decimal corresponde o binário 10, 1, 0, 1? Então, a que número decimal corresponde o binário? Fica como uma lição aí para a gente fazer. Bom, qual que era a regra mesmo? Pegar aquele número binário, preencher a tabela da direita para a esquerda. Eu vou colocar aquele primeiro 1 da direita embaixo do 1, aquele segundo 1 embaixo do 2, o 0 embaixo do 4 e 1 embaixo do 8. E aí eu faço o quê? Somo somente os valores que tem abaixo dele o número 1. Porque quem tem o 0 abaixo, o que vai acontecer? Vai cancelar aquele valor. Então aqui a gente já imagina como é que fica. Eu vou ter 1 mais 2 mais 8. Então, 8 mais 2, 10, mais 1, 11, aquele exemplo do início da aula, né? Quer dizer, bateu o cálculo que a gente fez. Tá? Então, conversão de binário para decimal e de decimal para binário, a gente consegue fazer equivalências entre os sistemas. A gente consegue fazer equivalência entre as tabelas. Essa tabela aqui, ela ajuda bastante a gente, tanto na conversão do binário para o decimal, quanto no inverso, do decimal para o binário. Agora é só pegar mais alguns exercícios para a gente poder praticar bastante. Tá bom? Então essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nós agradecemos a sua participação e até a próxima.